A quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus tem demonstrado que o brasileiro precisa repensar a forma como administra e gasta o seu dinheiro. O Sergipe Justiça traz agora as dicas da economista Ariane Cedras. O primeiro passo para ter uma vida organizada financeiramente, não só nesse momento, em qualquer outro momento, é saber quanto é o seu custo de vida, quanto é que você ganha. Saber bem essa relação e saber se relacionar bem com o dinheiro. Ter um bom planejamento para que você saiba usufruir melhor do dinheiro que você tem, consiga planejar, consiga realizar os seus objetivos. Então, o essencial é conhecer, saber bem aqueles números e saber destinar bem o dinheiro. Então, administrar ele bem. Os gastos essenciais são aqueles gastos que a gente não pode viver sem, né? Hoje a gente consegue definir de forma mais clara o que é essencial, aquilo que a gente não consegue viver sem. Por exemplo, a gente não pode viver sem ter o teto. Então, o financiamento, o aluguel, o condomínio, essas coisas são essenciais. A gente tem que manter elas em dia, tem que pagar essas contas. As contas variáveis são aquelas que variam de um mês para o outro, você não sabe precisar. Então, dentro do seu orçamento, quando você vai pensar nas contas essenciais, elas vão ter ali as que têm o valor fixo e as que têm o valor variável. Então, a gente tem as despesas fixas, que a gente sabe exatamente quanto é, e as despesas variáveis, que todo mês ela vai alterar de acordo com o consumo. E aí, para essas contas, a gente normalmente, quando faz o planejamento, faz uma média dos últimos 3 meses, se você tem um histórico maior do último ano, para saber mais ou menos quanto é que vem e você já destinar dentro do seu planejamento o valor para aquela despesa, que muitas vezes é essencial, mas que ela é variável. Por exemplo, a energia elétrica é essencial, mas ela é variável. Gás, água, todas essas contas, elas são variáveis, mas elas entram como essenciais. Existem também dentro do orçamento aquelas contas que não são essenciais e que a gente precisa rever em momentos como esse, principalmente. Então, entraria nesse caso a academia, atividades de lazer que a gente às vezes tem, por exemplo, um clube que se paga, uma assinatura que não tem tanta utilização. Então, a gente vai olhando essas outras despesas com outros olhos para eliminar elas muitas vezes, para reduzir os custos e a gente vê que não é tão essencial assim. Se a conta não fecha, a gente tem que partir para aquilo que eu estava falando. A questão da conta essencial. A gente começa sempre a pagar aquilo que é essencial. É essencial moradia, é essencial alimentação, saúde. E você vai vendo. Tem coisas que a gente acha que é essencial e nesse momento fica bem mais claro que não é tão essencial assim e fica mais fácil a gente eliminar da nossa vida. Mas sempre começar a pagar as contas daquilo que é essencial. Esse é um excelente momento para se negociar. Tanto aluguel você consegue negociar, você consegue, por exemplo, eu quero uma redução, prolongar o contrato, ou vamos negociar, eu não pagar agora e depois a gente diluindo esses meses que ficaram em aberto em outros períodos, tudo na base da conversa, certo? Taxa de condomínio é um pouco mais difícil você conseguir esse tipo de negociação, porque eles funcionam como uma empresa e não dá para atender caso a caso, porque tem outras atribuições ali dentro. Normalmente o dinheiro do condomínio já é bem controlado, já é bem contado para os serviços próprios do condomínio. Então, taxa de condomínio fica mais difícil, mas aluguel você consegue, outras contas que você tem também você consegue. Busca empresas grandes, telefone você consegue negociar, internet, pacote de TV, tudo isso é passível de negociação e você deve negociar isso não só agora, mas com frequência.
Com relação a escolas e faculdades, também vale a regra de negociar, conversar sempre, procurar o estabelecimento de ensino para tentar uma negociação. Acredito que eles devam analisar caso a caso, né? Aquelas pessoas que tiveram uma redução de renda, que estão com uma maior dificuldade de pagar, é muito mais viável para a instituição de ensino oferecer um desconto, uma facilidade de pagamento, alguma coisa ali, do que efetivamente ter aquele aluno inadimplente dentro da sua carteira, ali dentro dos seus clientes. Então, converse, negocie, tanto com escolas quanto com faculdade, é essencial essa negociação. Bom, sobre tributos, você vai ter que analisar tributo a tributo. Por exemplo, o IPTU, algumas prefeituras prorrogaram ou suspenderam nesse momento o pagamento, então ele está prorrogado. O IPVA, ele teve uma prorrogação de 90 dias. Então, você vai olhar para cada tributo para decidir o que você pode fazer. Se você não tiver nenhuma condição de, por exemplo, a prefeitura não prorrogou o IPTU e você não tiver condição de pagar, você pode ficar inadimplente e posteriormente buscar uma renegociação. Normalmente as taxas de juros desses tributos, eles são baixas, então, e aí você pode depois negociar, buscar uma outra alternativa, mas só se não couber realmente no seu orçamento. Porque uma vez cabendo no seu orçamento, você não vai pagar juros, é muito melhor você pagar. Sobre empréstimos, para pagar empréstimos, cartão de crédito, cheque especial, é um mecanismo válido para isso, desde que você faça isso de uma forma bem consciente, que você pegue esse novo empréstimo dentro da sua capacidade de pagamento, com uma taxa de juros mais barata do que a anterior, e você vai ter que excluir determinadas coisas da sua vida. Por exemplo, se você vai pegar um empréstimo para renegociar cartão de crédito, cheque especial, significa que você não tem condições de ter esses dois itens na sua vida. Então você tem que excluir o cheque especial, excluir o cartão de crédito. Não pode mais utilizar, porque você já está renegociando isso porque é uma coisa que saiu do controle. Então, para não acontecer isso outra vez e você acabar tendo que pegar um outro empréstimo e fazer tudo de novo, o ideal é que você exclua esses itens, fique com aquele empréstimo que cabe dentro do seu orçamento e evite um outro endividamento. O ideal é que você pense, né? Adote o hábito de pensar antes de consumir. Se você está ali olhando sites na internet, recebendo direto propagandas, o ideal é que você se desligue daquilo e busque criar listas. Eu sempre aconselho aos meus clientes a criar listas de desejos, listas de necessidades, porque aí quando você sente aquela vontade de comprar aquela coisa, você vai olhar, não, mas eu tô querendo comprar isso, mas isso já tá na minha lista, isso é alguma coisa efetivamente que eu já queria comprar? Se não é, coloca na lista e espera. Tem que sempre esperar, buscar trazer para consciência o uso do dinheiro, fazer as compras, fazer o consumo de forma mais consciente e não simplesmente ir comprando. Eu sei que a gente às vezes se sente bem tentado a isso, mas o ideal é isso, fazer uma listinha do supermercado quando fazer as compras, saber bem o que você vai comprar para evitar que a coisa saia do controle. O que eu posso falar para vocês é que uma vida financeira equilibrada você vai atingindo aos poucos. Momentos como esse tendem a deixar tudo de perna pro ar, mas aos poucos a gente consegue se restabelecer. Tenha sempre um controle, faça sempre o seu planejamento, tenha os seus objetivos de forma muito claras e aos poucos você vai conseguir realizar cada uma das suas contas, cada uma das suas coisas. Se nesse período você teve redução de renda, não se desespere, busque reajustar as suas contas e aos poucos ir retomando a sua vida. A gente tem
a capacidade de se reinventar quantas vezes forem necessárias. E esse momento tem ensinado muito isso a gente. Várias empresas se reinventando, várias pessoas se reinventando. O ser humano tem essa capacidade incrível de se reinventar e se reerguer quantas vezes forem necessárias. Então, a gente vai passar por isso, a gente vai sempre passar por alguns tropeções, né? Uns maiores, outros menores, mas a gente vai sempre possível retomar, voltar e atingir um patamar superior que a gente estava antes. No próximo bloco, o que você sabe sobre planejamento sucessório? Não saia daí, o Sergipe Justiça volta já.